Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia Sagrada diariamente. Sim, o canal Vigia das Pessoas é especialista em Bíblia. Sim, meus irmãozinhos. Mais de 1000 vídeos, a Bíblia inteira comentada, de Gênesis a Apocalipse. Por isso eu já peço. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Deu gostei ou não gostei. Pro YouTube, ó, tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifeste. Compartilhe esse vídeo. Se uma pessoa for alcançada por esse vídeo, e isso de alguma forma melhorar a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, já me sinto por satisfeito. Estamos estudando nesse trimestre, o trimestre de inverno, o livro de Êxodo. O livro de Êxodo estuda a saga de Moisés pelo deserto. Moisés levou um povo inteiro, cerca de 2 milhões de pessoas. Então ali ele estabeleceu o povo, estabeleceu as leis, os rituais e formou ali o núcleo político e jurídico da nação. Ontem nós vimos a visita de Jetro, o sogro de Moisés, ao acampamento. E o sogro de Moisés deu algumas dicas. E Moisés aceitou essas dicas. Então ele estabeleceu as diretrizes do judiciário em Israel. Em vez de ter um único supremo, haveria então juízes abaixo de Moisés, e Moisés ficaria só com as questões mais importantes, mais difíceis. Na verdade é o que deveria ser o Supremo Tribunal, um tribunal de assuntos difíceis. O Supremo deveria decidir sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade de uma ação X ou Y. Aqui no Brasil, o STF virou quintal de partidos políticos. Então, não dá para operar com justiça onde existem os conluios políticos. Hoje nós vamos ver o pão e a água da vida. Aliás, é o título hoje que nomeia a lição. Eu já falei em algumas lições aí, acho que foi Antonte, que Jesus é a água e o pão que sustenta a vida do cristão. Jesus é a água e o pão que sustentou, é o maná, é a codornizes, que sustentou o povo no deserto. Jesus é o pão e a água, o pão e o vinho, que sustenta-nos hoje. Leia então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Segundo Paulo, por que esses acontecimentos foram registrados nas Escrituras Sagradas? Aperta o pausa, leia o texto e volta aqui. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão
a evitar os mesmos problemas, ou seja, eles aprenderão com esses exemplos. Os cristãos somos nós hoje, os cristãos de todas as confissões. Nós precisamos entender que Cristo está no meio do acampamento. Essa é uma instrução pertinente para nós também, que vivemos no fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecê-lo com o espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Para que tome decisões corretas e siga seus ensinos. Cristo é a fonte da vida, João 4, 6. E só Ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Cristo não se transforma aqui na terra. Cristo transforma-nos, transforma a nós mesmos em sacrifício santo, agradável, sacrifício vivo, ofertado a Deus. Em outra parte, acho que Pedro fala, nós os cristãos somos colunas do templo de Deus. De modo que não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Depois, em seu ministério, Jesus extraiu lições desses relatos do Antigo Testamento, especialmente sobre o maná e a água. Jesus Cristo usou essas imagens para ensinar verdades sobre si mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas pelo deserto. Eu já falei isso aqui, você entendeu? O autor concorda também comigo. Então Jesus Cristo estava conduzindo o exército, o povo, na marcha a Canaã terrestre. Esse mesmo Jesus Cristo nos guia nessa marcha rumo a Canaã celestial. Leia João, capítulo 4, verso 7 a 15. Leia João, capítulo 6, verso 31 a 51. Que verdades esses textos revelam para nós, cristãos? Aperta o pausa e volta aqui. Então o autor comenta. A mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. A mulher samaritana descobriu que Cristo poderia dar a água viva, cuja vida herdada dessa água viva seria eterna. Haveria uma fonte a jorrar eternamente. E a mulher diz, Senhor, me dê essa água, para que eu beba e não precisa mais ter sede. É Deus quem desperta em nós a sede interior por paz, a sede interior por alegria, a sede interior por felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazê-la. Salmo 42, verso 1 e 2. Sabe, a coisa mais triste que tem aqui na vida é o mau testemunho. Aquela mulher, falando da mulher do poço, ela ia no poço na hora quente do dia, porque ela tinha vergonha de ir de manhãzinha ou à tardezinha, porque as outras mulheres iam nesse período. Então essa mulher, ela não era de boa fama, ela casava com um homem, depois parava, casava com outro. E aí as pessoas, elas maldeavam essa senhora. Gente, a coisa mais doída que tem na vida de uma pessoa
é ser acusado inocentemente, sabe? Nós estamos tá em moda acusar as pessoas, né, de várias coisas. Eu fui acusado esse tempo atrás aí, e todos os meus acusadores sabiam que eu era inocente. Então, a pessoa precisa ter provas incontestáveis de que houve essa agressão. Senão eu não iria em defesa da parte reclamante. Somente Jesus pode satisfazer essa sede eterna. Salmo 42, 1 e 2. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Deus mandou o maná do céu. Eu expliquei que a palavra maná significa: o que é isso? Quando as pessoas viram aquela neve, eles perguntaram: o que é isso? Parecia escamas, né? Eu imagino que parecia cevada. E era gostoso, tinha gosto de bolo de mel. Você gosta de pão de mel? Adoro. Tinha gosto, o maná que Deus proveu, tinha gosto de mel. Então ele declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem após mim jamais terá fome. João 6,35. E veja que o povo foi cruel com Deus. Teve uma hora que o povo chamou esse maná de pão vil. Gente, que doído. Eu, com a minha relação com o alimento, é muito sensível. Eu não gosto de desperdício. Eu trabalho num ambiente onde há muito desperdício. As pessoas pegam a comida e jogam metade fora. Pega a maçã, dá uma mordida e joga fora o resto. Às vezes joga a maçã na embalagem ainda, porque a maçã vem numa embalagem particular de plástico. A criança pega e joga fora. Isso dói no meu coração. Sempre que eu vejo, eu pego e guardo. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão do céu, o pão da vida. Em João 6, verso 35, João 6, verso 41, João 6, verso 48. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, João 6, 31 e 32, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede de seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significados espirituais. Pois Jesus Cristo é esse sim o pão da vida. João 6, 35 e 48. E água viva. João 4, 10, 11 e 14. João 7, 37 e 38. Por isso, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, é somente em Jesus Cristo que nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas. É em Jesus Cristo que a nossa fome e sede de justiça será saciada. Não permita que ninguém faça injustiça perto de você. Não permita. Não seja injusto com ninguém. Essa semana nós vimos que Jesus Cristo é tudo em todos. Tem umas leituras aqui recomendadas. Ó. Leia de Ellen White, Patriarcas e Profetas, 243 a 254, do Mar Vermelho ao Sinai. Pouco depois do incidente com a água, os israelitas enfrentaram uma nova ameaça. Foram atacados por um povo agressivo e guerreiro, os Amalequitas. Êxodo 17, 8 a 16. Os Amalequitas não desconheciam o caráter de Deus, nem sua soberania, mas, em vez de o temerem, os amalequitas ousaram desafiar seu poder. Os atos sobrenaturais realizados por Moisés diante dos egípcios foram assunto de zombaria para o povo de Amaleque, e os temores das nações circunvizinhas eram ridicularizados. Fizeram juramento pelos seus deuses de que destruiriam os hebreus, de modo que nenhum escapasse, e vangloriavam-se de que o Deus de Israel seria impotente
para resistir a eles. Não haviam sido ofendidos ou ameaçados pelos israelitas. Seu ataque não foi motivado por qualquer provocação. Foi para manifestar seu ódio e desconfiança para com Deus, que procuraram destruir seu povo. Os amalequitas eram pecadores insubordinados já por muito tempo, e seus crimes demandavam a vingança divina. Contudo, em sua misericórdia, Deus ainda os chamava ao arrependimento. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram a sorte da sua nação. Quem diz isso é Ellen G. White, em Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, 2022, página 251. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Semana que vem nós vamos falar, na lição 8, sobre a aliança do Sinai. Existiu uma aliança no Sinai, existe hoje uma nova aliança. A novidade é que a aliança do Sinai, já estou dando um spoiler, a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, elas são a mesma aliança. Ó, tá vendo aqui a aliança? A aliança é a mesma aliança, entende? O homem quebrou a aliança, o acordo que fez com Deus, mas Deus não quebrou o acordo que ele fez conosco. Muito obrigado! Deus te abençoe, que Jesus Cristo seja a água viva eternamente em você. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.